Meus irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 31. Meus queridos, no contexto religioso em que nós vivemos, em sua maioria cristã, muito por conta do catolicismo, no imaginário popular a salvação, no que diz respeito à salvação da nossa alma, geralmente é vista como uma conta matemática. Muitos pensam que no final da nossa vida nós iremos chegar diante de Deus, Deus então vai somar as suas boas obras, depois vai diminuir as suas obras más, e se no final for positivo, pronto, às vezes nós vemos até em vídeos, né, o São Pedro estará abrindo a porta e dizendo, olha, pode entrar e agora você está salvo. Isso parte da ideia de que Deus não negará a sua salvação a homens e mulheres que são moralmente corretos. Parte-se da ideia de que Deus não negará a sua salvação aos homens e mulheres que pagam ou pagaram preço para poderem ser salvos. Nessa noite eu tenho que te dar uma triste, mas realista notícia. A Bíblia atesta que se nós confiarmos em nós mesmos como pagantes do preço da nossa salvação, nosso destino será a condenação eterna. A carta de Paulo aos Romanos, que é a carta que nós iremos expor nessa noite, o texto que nós iremos expor está dentro dessa carta, só para que você entenda. Paulo nessa carta, principalmente na primeira parte da carta, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 11, Paulo o tempo inteiro mostra que o homem é totalmente culpado diante de Deus e não tem condições, por si só, de se tornar inocente. Paulo vai dizer claramente que não há um justo sequer, ou seja, nenhum homem, nenhuma mulher consegue cumprir totalmente a lei de Deus. Ninguém consegue se justificar diante de Deus. E aqui reside o nosso maior problema, um problema de dimensões cósmicas e eterna. No tribunal de Deus, queridos, perante o tribunal de Deus, sempre que o homem se coloca diante do Senhor, ele é declarado culpado por quebrar a lei de Deus por meio dos seus pecados. Só que Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 31, mostra que a solução que inocenta o homem vem do alto. A justiça salvadora de Deus, que se manifestou por meio da obra de Cristo, justifica todos os pecadores que creem em Cristo. O crente é justo diante de Deus, não é por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Cristo fez em seu favor. Então hoje eu quero chamar a sua atenção para os versículos 21 a 31, onde Paulo nos ensina a respeito da justificação pela fé. Versículos 21 a 23, Paulo vai falar da necessidade da justificação, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo começa usando aqui a expressão mas agora. Essa expressão no grego aponta para um momento decisivo na história dos homens. E aí Paulo vai explicar o porquê. Paulo vai dizer que durante toda a Bíblia, e aqui ele resume Bíblia citando leis e profetas, a Bíblia ensina sobre a necessidade do homem ser justo diante de Deus para ser salvo. Só que Paulo vai dizer que a justiça de Deus, o ato de declarar alguém justo, foi manifestado a parte da lei, ou seja, a justificação do homem não era e nem pode ser obtida através da obediência humana à lei de Deus. E por que isso? Versículo 23, Paulo vai dizer que todos os seres humanos, sem distinção, todos necessitam de justificação, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse versículo 23, meus irmãos, realça aqui que a pecaminosidade engloba tanto o passado quanto o presente. Todos pecaram. Aqui pelo contexto e pela conjugação do verbo pecar, sugere que todos os homens
tem uma participação lá no passado, lá atrás, lá no primeiro pecado, quando foi cometido no Éden, justamente pelo nosso primeiro representante, que era a pessoa de Adão. E Paulo ainda diz que carecem da glória de Deus. Essa oração carece da glória de Deus, está aqui no tempo presente, então descreve uma ação contínua, ou seja, continuamente, por causa do pecado, o homem carece, ou seja, o homem está aquém da perfeição a qual ele foi criado por Deus, lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Só que você tem que entender que carece aponta não para uma ação do homem, carece aponta para a sua condição, ou seja, por conta do pecado, o homem é continuamente culpado por não conseguir fazer a vontade de Deus de forma perfeita. Só que Paulo vai além e afirma que, no passado, todos nós pecamos em Adão. E no presente, todos nós continuamos carecendo da glória de Deus. Ou seja, nós pecamos no passado, nós pecamos no presente e nós iremos pecar no futuro. Por isso, o homem não pode basear a sua salvação em suas boas obras, porque ele carece da glória de Deus. Porque as suas boas obras são tão corruptas quanto a sua condição caída e culpada diante de Deus. E Paulo aqui é muito taxativo. Paulo diz que as pessoas são diferentes em vários aspectos. Raça, sexo. Porém, todas são iguais em um fato. Todas são pecadoras e precisam de justificação. Handley Mole diz que a prostituta e o assassino estão destituídos da glória de Deus. Mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, você tem tanta capacidade quanto eles de encostar o dedo nas estrelas. Assim como é impossível você tocar o seu dedo nas estrelas estando no cume da montanha, é impossível você se salvar pelas suas boas obras. E aqui Paulo vai dizer que, para onde quer que eu e você olhemos, ninguém é capaz de cumprir a lei de Deus, a vontade de Deus, de forma perfeita. E Paulo então segue, versículos 24 a 26, e aí ele vai dizer, olha, se todos necessitam de justificação, calma, porque Deus é o autor da justificação. Versículos 24 a 26, Paulo vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meu querido, perante o tribunal de Deus, baseado em suas boas obras, em sua condição, todos os homens são culpados e todos merecem o inferno. A justificação, então, é importante porque trata da nossa culpa pecaminosa diante de Deus. Entretanto, a justificação não pode ser encontrada em nós. A justificação não pode ser encontrada no homem. Por isso que o homem precisa desesperadamente, como dizia Lutero, de uma justiça alheia, uma justiça que procede de fora dele, que vem de fora dele. E aqui Romanos então vai nos dizer, Paulo vai nos dizer que logo Deus tem a iniciativa de fazer aquilo que o homem não teria condições de fazer por si mesmo, ou seja, justificar-se, salvar-se da sua condição de culpado diante do Senhor. E enfatizando então essa ação de Deus, Paulo descreve que foi gratuitamente por graça, ou seja, sem qualquer pagamento por parte daquele que recebe, sem qualquer mérito humano. Deus direciona o seu amor para o culpado, declarando-o justo, mesmo esse ímpio, esse homem sendo pecador. Entretanto, meus irmãos, o que Paulo vai nos falar nesse texto é que Deus não ignora o pecado de ninguém. Se Deus ignorasse o pecado dos homens, ele seria injusto. Todavia, Deus só pode ser justo ao perdoar os pecadores,
porque ele propôs um meio para que isso se tornasse possível. Deus propôs um substituto para que, através da justiça desse substituto, os homens fossem salvos. E aqui então Paulo vai dizer que em Cristo se manifesta a justificação dos salvos. Ou seja, Deus pune o nosso pecado em Cristo. Em Cristo, a justiça de Deus é satisfeita. Em Cristo, a ira santa de um Deus santo é aplacada. Em sua misericórdia, desejoso de perdoar os pecadores, sem desconsiderar os seus pecados, diz Paulo, e as Escrituras nos afirmam isso, que Deus voltou-se contra si mesmo. Na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, Deus derramou todo o peso da ira que nós, pecadores, merecíamos. Então entenda que a iniciativa, a ação, a dádiva vieram de Deus, porque Deus mesmo entregou a si mesmo, na pessoa do seu Filho, para nos salvar da sua santa justiça e ira. Deus é justo e justificador ao mesmo tempo, ao nos declarar justos, porque somos amparados pela justiça que Ele providenciou no seu Filho Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando nessa noite, o que a Bíblia nos fala é que quem deu o primeiro passo foi Deus. A nossa justificação, a nossa salvação nos veio gratuitamente por sua graça, por seu absolutamente favor imerecido. E além disso, ainda no versículos 24 a 26, se nos versículos 24 a 26 Paulo fala sobre o autor da justificação, há também nesses 3 versículos Paulo falando sobre a base da nossa justificação. Meus irmãos, se Deus é quem justifica gratuitamente pecadores por sua graça, a pergunta que temos que fazer a esse texto é: mas ele faz isso baseado em quê? E a resposta que Paulo nos dá nesse texto é que Deus faz isso através da cruz de Cristo. Sem a cruz, a justificação do pecador seria injusta, seria impossível. Então, a única razão por que Deus justifica um ímpio é porque Cristo naquela cruz morreu em seu favor. E Paulo aqui aponta que a justificação dos crentes, dos salvos, veio mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa expressão mediante destaca o canal através do qual um ato acontece. Redenção é o ato de comprar um escravo cativo a fim de libertá-lo. Então, o canal usado por Deus para nos comprar, para nos justificar, para nos tirar do reino das trevas e nos trazer para o reino do seu maravilhoso amor, foi o preço pago pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz. O preço pago pelo próprio Deus para a justificação do seu povo foi a morte sacrificial do seu Filho Jesus Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo, diz Paulo, foi a propiciação pelos nossos pecados. E aqui Paulo faz uma alusão ao sacrifício propiciatório do Antigo Testamento, no dia da expiação, em que o sangue do bode oferecido pelo pecado do povo era aspergido sobre o propiciatório para não apenas tirar o pecado do povo, mas também para aplacar a ira de Deus. O sangue de Cristo foi uma oferta que removeu a ira de Deus sobre os salvos, porque removeu dos salvos a culpa pelos seus pecados. Ao morrer naquela cruz, Cristo estava literalmente, como diz Paulo, versículos 25 e 26, manifestando a justiça de Deus. Manifestação da justiça de Deus. Paulo cita isso 2 vezes, versículos 25 e 26. E Paulo faz isso de forma proposital. Paulo, ao usar essa expressão 2 vezes, Paulo faz aqui um contraste entre passado e presente, destacando que a obra de Cristo na cruz tem uma eficácia retrospectiva, ou seja, lá atrás, mas também aponta de forma prospectiva, lá para frente. Ele diz que Deus tolerou
os pecados do seu povo cometidos no passado, porque na plenitude dos tempos deu a esses pecados o devido castigo na morte de Cristo. O pecado humano, passado, presente, futuro, é tratado pelo sacrifício de Cristo. William Hendrickson dizia que os méritos da cruz estendem-se tanto para trás como para diante. Então, tanto a justiça, que é um atributo divino, como a justificação, que é uma atividade divina, seriam impossíveis sem a cruz de Cristo. Deus é justo porque não deixa de punir o pecador, porque pune em Cristo tudo aquilo que nos era devido. Mas, ao mesmo tempo, Paulo também fala que ele é justificador, porque ele provê um sacrifício em lugar daqueles que são salvos. F.F. Bruce, comentando esse texto, diz que, na qualidade de um homem representativo, Cristo é aquele que absorve o juízo a que ficou sujeito o pecado humano. E como representante de Deus, ele comunica aos homens o perdão da pessoa do seu Pai. Versículos 27 a 31, meus irmãos. Paulo, então, nos traz ainda melhores notícias. Porque se nos versículos 21 até 23, Paulo diz, olha, não há nada que você possa fazer por si mesmo para ser salvo. Paulo, nos versículos 24 a 26, vai dizer, olha, Deus, sabendo da sua necessidade de ser salvo, Ele não apenas é o autor da justificação, como Ele também coloca diante de você a base para que você possa ser justificado. Só que mais do que isso, versículos 27 e 31, Paulo vai dizer qual que é o caminho para a justificação. Como é que nós olhamos para tudo isso que Deus fez através de Cristo para pecadores? Como é que nós nos apropriamos disso? E Paulo então vai dizer dos versículos 27 a 31, onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. No decorrer dessa passagem, meus irmãos, a expressão que Paulo mais usa, a expressão que mais se repete, é que a justificação é somente pela fé em Cristo. Então, os versículos 27 a 31 atestam o meio pelo qual o homem é justificado. E Paulo vai dizer, há uma forma, apenas uma forma de sermos justificados, de nos tornarmos justos diante de Deus, de nos salvarmos. É somente pela fé em Cristo Jesus. A base para a nossa justificação é a obra consumada de Cristo. Mas o instrumento pelo qual Deus nos dá, Deus nos entrega, para que nós possamos nos apropriar dessa justificação, é a fé que nós temos em Cristo Jesus. Entretanto, para que você não pense que você pode colaborar com alguma coisa na salvação, a única coisa que nós colaboramos com a salvação é com o nosso pecado. A única coisa que de fato nós contribuímos para sermos salvos é porque os nossos pecados precisam ser tratados. Paulo vai dizer que a fé não é obra do homem. Efésios capítulo 2 vai nos falar que a fé é um presente de Deus. É um dom de Deus, é uma dádiva. Então, assim, não pense que Deus entra com a cruz e você entra com a fé, porque não é assim que funciona. A fé é um presente de Deus. E compreenda que o valor da fé que nos justifica não está baseada nela mesma, mas no objeto em que a fé se apega, que é a pessoa de Cristo. Nós não somos justificados pelo que a fé é, mas por aquilo que ela se apega e recebe. Então a fé, no que diz respeito à salvação, tem um caráter instrumental, mas entenda, não é ela o que garante a nossa justificação. A pessoa pode ter fé em várias coisas, mas o que a Bíblia vai nos dizer é que a fé é apenas
o meio por onde nós recebemos a justificação. Mas a fé em quem? A fé apegada a quem? Fé, numa perspectiva redentiva, significa colocarmos a nossa confiança em Cristo e na sua justiça. E quando nós fazemos isso, Paulo vai nos dizer que Deus transfere legalmente a justiça de Cristo para nós. E é por isso que Paulo vai dizer que homem nenhum pode vangloriar-se da sua moralidade ou da sua justiça pessoal, porque Paulo começa dizendo, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, ou seja, homem nenhum possui justiça salvadora longe da pessoa de Cristo. E aí Paulo então é enfático. A justificação, ela simplesmente decepa, ela simplesmente aniquila a vanglória do homem no que diz respeito à salvação. A justificação pela fé, meus queridos, machuca, porque ela destrona o orgulho do homem. Porque a fé em Cristo volta-se para fora de nós. A fé em Cristo, no que diz respeito à salvação, volta-se para fora daquilo que nós podemos fazer. Volta-se para Cristo, para aquilo que Cristo fez por nós, lá na cruz do Calvário. Temos que entender que a fé é simplesmente o olho que contempla. A fé, meus irmãos, é simplesmente a mão vazia que recebe a dádiva da salvação de forma gratuita. A fé é simplesmente a boca que abre e recebe a água da vida sendo jorrada do céu. Deus justifica o que crê, não por causa do valor de sua crença, mas por causa do valor do Cristo em quem ele creu. Assim, a justificação, o evangelho da justificação somente pela fé, diz Paulo que exclui a vanglória, bem como qualquer tipo de elitismo e discriminação. Aos pés da cruz de Cristo e pela fé nele, todos os salvos, todos, ricos, pobres, estão no mesmo nível. Todos nos tornamos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E Paulo então finaliza nos últimos 2 versículos dizendo que a lei não é anulada pela fé, pelo contrário. Paulo vai dizer que a fé confirma a lei ao conferir-lhe o seu devido lugar no propósito redentor de Deus. A função da lei de Deus é expor o nosso pecado. A função da lei é condenar o nosso pecado. E ao mesmo tempo a lei tem o poder de nos manter presos em nossa culpa, até que Cristo venha nos libertar através da fé. Por isso que o Evangelho e a lei se encaixam perfeitamente, já que o Evangelho justifica aqueles a quem a lei veio expor o seu pecado e o condenar. Meu querido irmão, diante dessa realidade, eu quero trazer algumas implicações desse texto para nós essa noite. Eu quero que você possa se apropriar ainda mais desse texto. E a primeira é: fuja do evangelho humanista triunfalista que é pregado hoje. A ênfase da mensagem cristã pregada hoje, a grande maioria do contexto nacional, é a justiça do homem. Nós vivemos dias, como disse Gary Wills, um historiador católico, nós vivemos dias da religião faça você mesmo, dirigida por ministros, fabrique você mesmo. E o resultado dessa religião fabrique você mesmo é que a graça de Deus é vista por muitas pessoas hoje como era lá na época da igreja medieval. Ou seja, a salvação é um processo que depende da cooperação entre 2 seres, entre 2 forças, entre Deus e os seres humanos. Você já ouviu aquela expressão? Faça a sua parte que Deus te ajudará? Faça a sua parte na salvação. E fica tranquilo que Deus vai fazer a parte dele. Michael Horton, no seu livro O Cristianismo Sem Cristo, foi cirúrgico em dizer que o evangelho que é ouvido hoje, em grande parte daqueles que se dizem cristãos, é um deísmo moralista terapêutico. Deísta porque dá a ideia de que nós não precisamos de Deus. Moralista porque está baseado naquilo que o homem pode fazer. E terapêutico porque assume um tom de triunfo, um tom de vitória. A ênfase sempre é o homem. Você consegue. Você tem poder para conquistar.
Você tem poder para se salvar. Todavia, pense comigo. Se você como homem, como mulher, como criança, você consegue se salvar sozinho, quem precisa de Cristo? Quem precisa de um Redentor? Se a redenção está disponível através das boas obras que eu pratico, entenda. Eu não estou falando que boas obras não são importantes. Eu estou apenas te falando que boas obras não lhe possibilitam a salvação. Se as minhas boas obras, ou as suas, ou as nossas, têm valor salvífico, então eu posso fazer aquilo que Paulo diz que não devemos fazer, ou seja, eu posso me gloriar-me diante de Deus, eu posso exigir de Deus tudo o que eu quero, inclusive a salvação. Porém, como vimos aqui em Romanos, nós homens, nós estamos em uma situação desesperadora, sem direito de exigir nada. Todos nós pecamos, todos nós nos rebelamos contra um Deus santo. E entenda que o nosso pecado nos coloca em um beco sem saída, em razão de contra quem nós pecamos. Meu querido, entenda que nós pecamos contra um Deus santo, contra um Deus justo, contra um Deus eterno, contra um Deus que não comunga com o mal, um Deus que não olha de forma tolerante para com a maldade caída do coração do homem. E já que pecamos e nos rebelamos contra um Deus eterno, diz Paulo que nós estamos em desespero porque somos sempre culpados. E se somos sempre culpados, nossas melhores obras são eternamente culpadas, manchadas pelo pecado. Meu querido irmão, isso aqui é tão sério. Nós não paramos para pensar o quanto que nós somos culpados pelos nossos pecados. Isso até em coisas banais. Quer ver um exemplo disso? Às vezes você está no trânsito e você resolve colocar o som um pouco mais alto e, sei lá, você resolve cantar um pouco mais alto. Se você parar no trânsito e observar que tem alguém te vendo, você se sente envergonhado. Por quê? Nós sempre estamos nos escondendo da culpa de termos feito algo errado. Isso, meus queridos, nos remete à ideia de que nós somos eternamente culpados diante de Deus, a não ser que Cristo entre em nossa história. Romanos afirma que se a salvação dependesse do homem, não haveria esperança. Só existe uma esperança para nós, a graça de Deus. A nossa única esperança repousa em alguém fora de nós, repousa na obra de Cristo. Por isso, fuja dessa mensagem humanista, triunfalista. Ela parece uma boa notícia, em que diz que você pode todas as coisas, mas eu lhe digo, ela é uma má notícia, porque qualquer mensagem que não foca a obra de Cristo, aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, ela sempre será uma mentira, ela sempre será uma má notícia. Qualquer mensagem que coloca todo o peso da salvação na conta do homem, nas costas do homem, tende a levá-lo à desilusão e, pior, à condenação eterna. Uma segunda implicação desse texto: descanse na obra de Cristo lá na cruz. Descanse. Meus irmãos, quando nós temos uma conta para pagar e não temos dinheiro, geralmente nós fazemos aquilo que, vamos dizer assim, a única saída, mas acaba sendo uma saída ilógica, porque nós recorremos ao empréstimo, ou seja, nós pagamos uma dívida contraindo outra dívida. E de certa forma, é isso que fazemos quanto à salvação, ou seja, nós queremos pagar uma dívida eterna com os recursos limitados e humanos que nós temos. Nós pensamos que, olha, basta eu fazer mais caridade, basta eu ser um melhor motorista, basta eu não falar palavrão, basta eu não fumar, basta eu fazer tantas coisas boas, que assim eu vou mover o coração de Deus. Deus vai olhar do céu, vai se apiedar da minha vida, vai ter piedade da minha vida e vai dizer, olha, realmente você é tão bonzinho que, olha, na verdade, o céu fica constrangido em ter você aqui com tamanha bondade que você tem no seu coração. Contudo, isso nunca será possível, porque a nossa dívida
É uma dívida eterna. E nós não temos condições de pagá-la. E é justamente nesse ponto que temos que descansar na obra de Cristo Jesus, porque nós tínhamos uma dívida eterna diante do Senhor e nós não tínhamos crédito. Nós estávamos com o nosso nome sujo na praça. E Deus, de forma graciosa, transfere a nossa dívida para o nome de Cristo. E Ele voluntariamente assume a nossa dívida, pagando-a lá na cruz, derramando o seu sangue. Quando nós cremos em Cristo, Deus toma a justiça de Cristo e transfere para a nossa conta. Quando nós cremos em Cristo, Deus nos cobre com um manto de justiça, a justiça do seu Filho Jesus Cristo. A verdade da Bíblia é que nós nunca poderíamos liquidar a nossa conta diante de Deus. A justificação pela fé mostra que Deus não cancelou a nossa dívida, mas ela foi paga por Cristo Jesus. E o que isso tem a ver com você? E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco? Meu querido, saiba que muitos homens, mulheres, e eu lhe digo isso com pesar no coração, porque muitos estão há 10, 15, 20, 30 anos, alguns nasceram em berço cristão, muitos homens e mulheres estão desesperados, desiludidos, lutando com Deus, lutando com a sua consciência, lutando com a sua alma, para obter a sua salvação. Muitas pessoas vivem desesperadas porque pensam que nunca alcançarão a perfeição e que por isso jamais serão salvas. Outras, por aprenderem uma teologia errada, vivem iludidas no erro. E quando você pergunta, olha, se você morrer hoje, para onde você vai? A resposta é, olha, eu não fumo, eu não bebo, eu vou à igreja, não faço nada de errado, por isso eu mereço o céu. Eu lembro que uma vez eu preguei num velório, e uma senhora estava ali presente, me procurou depois do velório e falou o seguinte, em São Paulo, falou assim, olha, eu tenho uma filha que é dependente química, ela está internada, mas se eu precisar um dia, eu posso te ligar? Eu falei, pode. E passaram-se uns 3 meses, a senhora me ligou. Eu morava em São Paulo e ela me ligou de Santo André. E ela disse, olha, eu estou mandando o meu motorista te buscar porque eu preciso da sua ajuda. E eu, tudo bem, né? Uma mulher muito rica, muito abastada, né? Depois que visitei a filha, fui conversar com ela. E quando eu fui conversar com ela, eu comecei a confrontá-la com o Evangelho. Comecei a falar de Cristo para ela. E ela, na presença de 2 empregados, disse o seguinte para mim, falou assim, olha, tudo que você está falando aí é muito bonito, mas não serve para mim porque eu não sou pecadora. Pergunte para os meus 2 funcionários. E um daqueles miseráveis que estavam ali era crente. E ele olhou e falou assim, não, a senhora é uma boa pessoa, a senhora merece ir para o céu. Não merece. Não merece. Se você pensa que é por suas boas obras que você merece ir para o céu, se você pensa porque você é um cordeirinho entre lobos que você merece ir para o céu, você não merece ir para o céu só por isso. Esse pensamento é assustador, é perturbador, esse pensamento é aterrorizante. Porque mostra que você ainda não entendeu que a salvação não depende da sua justiça, mas depende da justiça de Cristo. E quem sabe você é um desses que pensam dessa forma. Que a salvação depende de você, depende do quanto você faz, depende do quanto você ora, depende do quanto você dizima, do quanto você oferta na igreja. Não depende. Isso são boas ações. Isso evidencia que, de fato, você está em Cristo Jesus. Mas não é isso que determina a sua salvação. Por isso, essa noite, eu só posso dizer a você, descanse na obra de Cristo na cruz. Nós somos inocentados diante de Deus porque Cristo pagou a nossa dívida naquela cruz. A salvação não depende do que você faz ou do que você deixa de fazer, mas daquilo que Deus fez por você através de Cristo lá na cruz. E, meu querido, o que nos deixa aqui maravilhados em Romanos e na Bíblia como um todo é que nada do que você faz mudará o veredito de Deus a seu respeito. Se você está em Cristo, você é inocentado pelos méritos de Cristo.
As boas novas das Escrituras é que Deus não nos julga de acordo com os nossos registros, mas de acordo com o registro de Cristo. E lá está registrado que Ele pagou pelos nossos pecados. Essa boa notícia tem que levar você a descansar em Deus. A nossa dívida foi paga em Cristo Jesus. E se hoje nós oramos, se hoje nós o servimos, se hoje nós o adoramos, se nós hoje praticamos boas obras, é como uma expressão da nossa gratidão por tão grande obra de salvação em nosso favor. E eu quero finalizar esse sermão com a última implicação. Entregue suas armas e renda-se a Cristo Jesus. Renda-se a Cristo Jesus. C.S. Lewis, o escritor inglês, descrevendo a sua conversão, disse que eu era objeto em vez de sujeito nesse negócio. Estava contente com o modo como as coisas ocorriam, mas quando ouvi Deus dizendo, largue sua arma e vamos conversar, escolhi, mas não parecia ser possível fazer o contrário. A mensagem do Senhor para nós nessa noite é que nós nunca largaremos a nossa arma até que tenhamos desistido de alcançar a nossa salvação por nossos méritos. Enquanto seguirmos confiando em nossos méritos, em nossas boas obras para sermos salvos, seguiremos com as nossas armas empunhadas em rebeldia para com Deus, seguindo para o inferno. Romanos 3, versículos 21 a 31, Paulo grita aos nossos corações, largue suas armas. Largar a arma é render-se a Cristo, é confiar totalmente naquilo que Cristo fez por nós, lá naquela cruz. Largar a arma é compreender que a nossa única retidão, a única retidão que pode nos tornar justos e nos levar a comparecer diante do tribunal de Cristo inocentados, é a retidão de Cristo. Largar a arma é aceitar que o cristão é justo e pecador ao mesmo tempo, ou seja, por mais que ainda lutemos e militemos com a carne, com o nosso coração caído porque ainda somos pecadores, somos também justos aos olhos de Deus, em virtude da justiça de Cristo que nos é imputada. Por isso, ouça a ordem de Cristo. Largue suas armas. Largue a arma da justiça própria. Largue a arma da autoindulgência, a arma das boas obras como meio de você alcançar a salvação. Largue a arma do pensamento que o seu pecado é tão grande, é tão absurdo, é tão profundo que Deus não pode te perdoar. Largue a arma que Deus só vai te aceitar quando você for perfeito. Lance fora qualquer pensamento, ação, condição imposta por você mesmo e renda-se a Cristo, porque somente Ele pode salvá-lo.